Olá para você que acompanha as notícias e as novidades pelas páginas aqui das redes sociais do Em Dia Negocião. Nós estamos aqui com mais um programa Prosa em Dia, que acontece toda semana aqui pelos canais do YouTube, do Facebook, do jornal. E desde já agradecemos a sua paciência e a sua audiência aqui, tá? Nós estamos aqui na 30ª edição do programa, já fizemos 30, olha só, hein? Vamos ter que nos se virar nesses 30, hein? E hoje é dia 3 de julho de 25. Nós esperamos que você curta, que você compartilhe, que você comente, siga nossas páginas, dá o seu like, ative o sininho aí, porque se não tiver assim aquele engajamento, o patrão não vai dar nosso salário aí. Então ajuda nós aí, por favor. Manda inclusive sugestão para os próximos entrevistados. Nosso programa você está vendo aí na tela, tem a patrocínio exclusivo da Colchões Castor, que é um sonho de colchão. Desde já eu agradeço o seu Hélio Silva, a sua família através dele e a equipe de marketing que nos apoia, que nos patrocina e que proporciona que a gente possa trazer esse programa semanalmente aqui. Muito obrigado, pessoal. Queria desde já agradecer você, nosso entrevistado da semana, que tirou um tempinho do teu trabalho, que a gente sabe que é muito corrido, né? É muita atividade, mas que conseguiu parar um pouquinho para vir falar com a gente hoje. Nós estamos aqui hoje com Danilo Ferreira de Lima. Isso, né? Isso. Nosso entrevistado, ele é o atual, se eu falar alguma coisa errada, você corrige, tá? Tá bom. Ele é o atual secretário de Esportes e Lazer aqui de Ourinhos, né? Ele já ocupou esse cargo já na administração anterior, de 2017 e agora está até em 2024, né? Ele atravessou uma administração e agora já está na outra também. Ele já foi atleta profissional. Danilo, o que você era antes? Fiquei sabendo que você era atleta profissional. Eu tentei um pouco. Primeiramente, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos tentar contar um pouco da história aí e com certeza vai ser um programa legal. Eu joguei bola, né? Joguei um tempo aí, até fiquei um tempo na base da Ponte Preta, depois parei, fui estudar, né? Geralmente... Você foi estudar porque você parou ou você parou porque você foi estudar? Eu tive lá, eu tentei fiz vários testes. Meu pai conhecia muita gente, né? Quando eu era menino para jogar bola. Você não passa por um motivo ou por outro e assim vai. E aí eu tive uma oportunidade na Ponte Preta, que me viram jogar nos Jogos Abertos em Santos uma vez. E aí eu acabei indo para lá. Só que chegando lá eu acabei vendo que não era muito o que eu queria. Porque você jogar bola é gostoso. Agora tem que ver se você tem aquela dedicação total para ficar lá alojado, dividindo o quarto com um monte de gente que você acabou conhecendo ali, e o que acontecia na época na Ponte Preta. E eu acabei vendo que não era muito o que eu queria. Voltei embora, aí fui estudar. E que posição que você jogava, Danilo? Eu era um meio atacante. Atacante. E aí depois de um tempo eu acabei indo para estudar na Espanha, e aí me convidaram para jogar lá. E aí eu fiquei um tempo jogando por lá, e era profissional, era 3ª divisão na Espanha. E aí eu estudei, né, que era a língua, tudo, conhecia a região ali, então Portugal, Espanha. Eu aproveitei, na verdade, para ter mais conhecimento. Então jogar era profissional, mas era uma coisa que me trazia outros tipos de cultura, de conhecimento. Então eu acabei utilizando de uma forma bem agradável para fazer com que pudesse crescer mesmo como pessoa. Danilo, ainda falando do currículo dele aqui, gente, o Danilo trabalha, como a gente já falou no início, como secretário de esportes aqui em Ourinhos, né? E ele tem um destaque muito especial para projetos de esportes inclusivos. A gente sabe aí, tem a história, ele vai contar um pouquinho para a gente daqui a pouco sobre isso, né? Então, um dos destaques que a gente vê no Danilo, que percebeu pelo currículo dele, é justamente essa dedicação ao esporte inclusivo. E ele também é um dos responsáveis, claro que não foi só ele, tem bastante gente envolvida aí no assunto, e que retornou o basquete feminino de Ourinhos no topo, né? Voltou a ter destaque, agora juntou as duas equipes. Ele vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouco sobre isso.
Danilo, eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Vamos com a ruim. A ruim? A triste primeiro. A ruim é que você não ganha nada aqui, viu, Danilo? Então tá Infelizmente, essa entrevista aqui vai ser assim, na base da amizade, da parceria, tá bom? O mais importante é a amizade em tudo, né? Agora, a boa notícia é que você também não paga nada, viu? Melhor então, ainda. Fica tranquilo que... Conta um pouquinho pra gente da sua infância, da sua escolaridade, né? Mas antes disso, onde você brincou, onde você se divertiu, onde você nasceu? Nossa, eu sou lá do Jardim Europa. Sim. Né? Encostadinho com o muro do tênis clube. Então ali eu me criei e passei. Nasceu em Ourinhos, então? Nasci em Ourinhos, sou de Ourinhos. Nascido e criado em Ourinhos. Falo que eu vou embora, mas sempre volto. Que idade você tem? Hoje eu tô com 42. 42. E... ele tem uma aparência de 41, né, gente? 42. E ali, aquela região ali onde eu brincava no campinho do lado do Monsenhor jogando bola com os amigos, betes, era tudo aquela brincadeira de rua. Hoje é um pouco mais difícil, né? Hoje em dia a gente não vê tanta criança assim. E ali era muito bom, né? Eu me lembro na época ainda que minha mãe e meu pai quiseram sair de lá, eu fiquei bravo, porque eu não queria mudar de lá nada. E meu irmão também, né? O Leonardo, que foi árbitro aí da CBF, hoje tem um estúdio com a esposa dele aqui perto. Minha mãe, a Vera, diretora da PAI, aí há anos, a vida dela sempre foi... Ela se dedicou muito à PAI, né? A gente até brincava que era mais fácil a gente encontrar a minha mãe na PAI do que em casa mesmo. Uhum. Ela saía muito cedo, voltava muito tarde. Meu pai, né, o Barbosa, o Porquinho, que todo mundo conhece, um policial militar, apitava muitos jogos. Eu conheço muito ele, viu? De muitos anos, mas não sabia que era teu pai, não, viu? Aí. Conheço. E aí, apitava muitos jogos, né? Sempre gostou disso, tanto que o meu irmão seguiu essa linha de arbitragem aí. Então a gente bem da cidade mesmo, a gente nasceu, cresceu. Eu na minha parte esportiva defendi Ourinhos por muitos anos, né? Competições, jogos regionais, jogos abertos. E sempre no futebol? Sempre no futebol. Quando eu era mais novo, eu nadava, né? Fazia natação no Monstrinho, então na época, algumas etapas de campeonato paulista, acho que na época eu nadei também, mas a grande maioria com futebol, assim, futebol e o futsal na quadra. Então, aí você foi estudando, foi até onde? Aí eu fiz faculdade de Direito, né? Não exerço, Fez o seu primeiro ano ali? Eu estudei, eu mudei muito de escola, né? Eu comecei no Objetivo. Fazia bagunça e a diretora suspendia? Como é que era? Eu era bem bagunceiro. Era. Eu era muito bagunceiro. Aí depois, no segundo colegial, eu fiz no Caló, e aí eu fui fazer faculdade de Direito, fiz faculdade de Direito, acabei indo para a Espanha. A hora que eu voltei, estava estudando para concurso, e na época a gente acabou ajudando um amigo, né, que foi candidato, que era o Zóio, e aí acabou ganhando, acabou me convidando para ser assessor dele, e aí começou essa vida pública, né, de poder estar ajudando as pessoas, podendo colaborar e tendo essa vontade de poder ajudar o município de alguma forma. E igual você falou, eu trabalho também com deficiente, vem desse histórico da minha mãe com relação ao pai. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gente, mas o esporte inclusivo que eu disse lá no início, não é só com deficiente, no caso mental, um exemplo, né, os excepcionais. Esporte, os amputados, né? Você tem hoje aí, o Ourinhos tem um destaque muito grande, né? A gente tem autista, tem síndrome de Down, tem o deficiente físico, tem o deficiente visual, que a gente também tem os meninos do atletismo lá, que são campeão brasileiro, que estão entre os melhores do país nas modalidades deles, tanto do masculino quanto do feminino. É que o futebol de amputado aparece um pouco mais porque é uma paixão nacional de futebol, e aí tem mais modalidades, mas as outras modalidades também. A gente tem um menino que é o Miguel hoje aí, que é atleta da equipe São Paulo, né, que é de Ourinhos e que tem deficiência física, então na natação está muito bem.
Acho que a gente crê que ele possa chegar numa Paralimpíada ainda, porque é um menino novo e vem evoluindo bastante. Então é um trabalho que a gente começou lá em 2017, de pouco em pouco, trazendo a família junto para dentro do monstrinho, junto com as crianças, porque naquela época a gente sentia ainda que os pais tinham um certo receio, né? De essas crianças se machucarem, ter algum problema, sofrer algum preconceito. Então a ideia foi fazer um dia de esporte inclusivo, os pais irem também e ver que não teria esse preconceito ou isso, e aí a gente puxava os professores nossos, trazia alguns alunos que não tinham deficiência para interagir, porque a inclusão é isso, né? Você juntar quem não tem deficiência, não apenas, vou marcar um dia de esporte inclusivo só para deficiente, aí a gente não tem inclusão, né? Aí a gente continua separando e dividindo, então acabou dando certo e creio que cresceu muito assim em Ourinhos. Hoje a gente é reconhecido no estado, em nível nacional, porque a gente se preocupou em dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. A gente não se preocupou em ter um campeão de uma Olimpíada, um profissional daquilo, porque isso é consequência. Então, se a gente se preocupasse com isso, possivelmente a gente não teria um volume bom de pessoas com deficiência no esporte. Porque você estaria dando atenção para uma pessoa que você acha que vai ser um campeão olímpico e os outros. Então a ideia nossa sempre foi contrário do que alguns outros lugares fazem, que querem achar o campeão e ali... Muita competitividade. Isso, só, né? Então eu entendo que no esporte é legal você ter um campeão, você ter tudo, mas primeiro é fazer a parte social, fazer com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, que ela interaja com todo mundo, e o atleta que for bom, que tiver esse talento, ele vai automaticamente conseguir seguir, independente de tanto ficar ali só pensando nele. Então a ideia inicial era essa, sempre foi. Eu pulei um pouquinho uma pauta aqui, eu ia te perguntar, Danilo é casado. Tem duas filhas. Fala pra gente um pouquinho da sua esposa, Sim. Profissão dela. Sou casado com a Daniela, né? Um beijão pra ela. Ela é dentista, né? Faz implante, ortodontia. Tem duas filhas, a Cecília e a Betina, que eu amo demais. Que idade estão as meninas? 7 e 6 anos. Uma em cima da outra? Uma em cima da outra. Ah, que legal. É bom demais, mudou minha vida mesmo, né? Ser pai. Eu era uma pessoa, antes de ter a Cecília, que é a mais velha, que eu falei, quero um menino, aquela coisa de homem, né? De homem, de querer jogar bola. Aí veio a Cecília, eu falei, não, é diferente assim, né? Parece. E eu falei, não, eu quero outra menina. Aí a gente teve outra e veio a Betina. Então, elas são muito grudadas, é muito bom. Eu entendo, carinho, eu entendo você. Eu entendo porque eu tenho 3 filhas. O carinho, né? É muito grande. Amorosas. Então isso é que me deixa muito feliz, aquela vontade de voltar para casa logo no final do dia para poder ver, Muitas vezes ela chega, eu chegava à tarde, já ia dormir, porque no outro dia tem aula. Então, mas é bom demais. Escuta, voltando agora então, quando começou essa paixão sua pelo esporte, que você, eu vou, que nem você tentou, Ponte Preta, mas antes disso você nadou, conta pra gente como é que começou essa paixão sua pelo esporte? Desde moleque, acho que eu me conheço aí por gente lá dos 3, 4 anos, meu pai sempre foi do esporte, né? Por mais que ele apitasse jogo, ele jogou bola, sempre incentivou, minha mãe também incentivava. Então eu lembro que lá atrás, eu acredito que eu comecei com um judô no monstrinho, mas não era uma coisa que eu gostava. E o judô era debaixo da arquibancada ainda, sabe? Eu não sei nem lembrar que ano que era. Aí depois eu fui para natação, e aí eu jogava futebol. Então, desde sempre eu tive o incentivo de poder praticar esporte. Era uma coisa meio que, você vai estudar, mas também pratica esporte. Sabe? Porque o esporte te dá condições de ter uma vida saudável, de aprender, né, com ganhar, com perder, de esperar o seu momento
nas coisas, né? Porque muitas vezes a gente está jogando, falou, opa, hoje você não vai jogar, você vai ficar no banco. Então, você saber lidar com essas situações, tipo, de que não é, sabe, tudo que você quer. Então o esporte acho que desde menino, desde criança, me mostrou muitas coisas que eu levo para a vida. Muito bem. Escuta, para ser um secretário de esportes, não pode ser simplesmente um cargo arranjado, né? Tem muitas vezes que acontece, tem que ter competência, tem que ter dom, né? Então não pode ser indicado de qualquer forma. Mas se fala para a gente assim, quais são assim as principais funções, o que faz um secretário de esportes, Danilo, na prefeitura hoje? Bernardo, quando eu acabei entrando na secretaria lá em 2017, eu sempre tive comigo que eu tinha que fazer algo diferente, que eu não queria fazer as mesmas coisas que tinham, ou com modalidades, ou com... Minha ideia inicial era essa, era chegar para causar uma melhora dentro do que é possível, sabe, ficar marcado. É uma coisa que eu sempre quis. Então, eu acho que para ser secretário a pessoa tem que ter vontade de estar ali, de trabalhar, porque a gente trabalha com crianças, com adolescentes que precisam da ajuda. A partir do momento que eu via que os pais deixavam as crianças no monstrinho, e muitos pais acabam deixando as crianças no monstrinho ali de manhã e voltam a buscar um pouco antes do almoço. Então a gente tem que trabalhar para manter uma segurança, para manter uma qualidade boa no esporte, e eu sempre quis uma coisa que eu sempre gostei muito, que é o esporte. Então eu acho que dedicação, porque minha esposa já reclamou muito, hoje um pouco menos, que eu estou sabendo dosar, mas de viver intensamente aquilo ali. Então não ter horário, porque o esporte não tem horas, o esporte é durante a semana as atividades normais, né, com as aulas, aí tem competição à noite, final de semana, feriado, tem jogos nas férias que você tem que viajar. Então, e não só os secretários, os professores também, né? Sim. Então a carga horária é muito grande de trabalho e de dedicação. Então acho que dedicação e a vontade de estar ali trabalhando para melhorar são as duas principais coisas. Muito bem, Danilo. Você é um secretário de 2 mandatos, né? Começou num grupo lá em 2017 e hoje já está no outro grupo. Isso com certeza por causa da competência, né? Por causa da competência, dos projetos que ele começou lá em 2017 e de repente, pelo fato do grupo não ter ganho a eleição, ele acabou sendo substituído e acabou voltando agora. Por um acaso isso não causou um pouquinho de ciúme lá do anterior? De você ter assumido essa agora? Eu creio que não, Hernani. Eu creio que não, porque, como eu disse, eu sempre fiz muito com muita dedicação e respeito. Tanto no período que eu passei na gestão passada, quanto que eu estou na gestão atual. Então, eu me dedico, eu trabalho, e sou muito leal e correto na minha forma de agir quando eu estou trabalhando. Então, eu não entendo que tenha deixado isso, não. Como entendo agora também que tenho a confiança do Guilherme, sabe? Quando me fez o convite para seguir e para procurar melhorar, porque a gente sempre tem o que melhorar, a gente sempre tem o que fazer. Eu tenho uma situação hoje aqui que eu quero trabalhar muito nesses próximos anos, que é com as pessoas idosas. Acho que eu até já comentei alguma vez assim, a gente trabalhou muito anteriormente com pessoas com deficiência, então tá consolidado esse serviço, a gente mantém. E agora a gente vai procurar ter um serviço com pessoas idosas. Eu tenho uma vontade de ter uma academia no Monstrinho, uns aparelhos de pilates para a gente trabalhar para fortalecimento dos idosos com horário marcado, fazer parceria com as faculdades. Eu acho que isso vai ajudar muita gente, que muitos idosos que a gente vê aí, que acaba perdendo, né, a força
no corpo, por causa que vai passando a mesma idade, então então eu me dedico, eu sou muito intenso nessas situações. Então eu acho que eu fiz tudo que eu poderia ser feito, com muita vontade, muita dedicação, então eu acredito que não tenha nada de sentimento ruim, tanto lá quanto aqui, e aqui eu estou dando o meu melhor e vou continuar dando o meu melhor. Você inclusive comentou um pouquinho antes que você ajudou na época, o Zóio também tem muita amizade com ele, né? Lá atrás. A gente sabe que o Zóio tem uma grande participação ali, um grande empenho na PAI, né? Tá sempre por ali. Ele é voluntário há muitos anos na PAI, né? A gente é amigo aí de longa data, e então começou lá atrás, ainda quando a primeira vez que ele veio para vereador, foi ali que eu comecei, na verdade, essa jornada assim no poder público, né? Então, de poder estar ajudando as pessoas, e eu sempre tive uma linha muito certa do que eu queria de estar ajudando, de vestir a camisa quando eu estou trabalhando com quem quer que seja. Então, eu acho que isso eu consigo separar bem, e as pessoas também acabam separando de uma forma bem legal também, eu não tenho. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer amizades. Então, eu gosto de fazer amizade, gosto de ser amigo de todo mundo, quero ser parceiro, então eu não vejo que tenha algum resquício, alguma coisa para trás, não. Quais são assim os principais desafios que você enfrenta hoje na sua secretaria? É muito cedo, assim, eu não vejo... Cedo? Você está desde 2017? Não, eu digo assim, com relação agora, a nova administração. Uma nova administração, porque isso que vem seguindo, praticamente está seguindo a mesma linha do que era o meu. Então, eu acho que o maior desafio é essa situação que eu tenho na minha cabeça hoje, É porque entraram outras pessoas para trabalhar com você, né? Sim, mas tinha uma linha, né? Tinha uma direção que está dando para seguir. Quando eu digo cedo, é exatamente isso. Mas o desafio é esse. Eu acredito que é ter essa situação que é de um trabalho mais contundente com os idosos, que eu sei que comigo isso me incomoda nos últimos anos que eu tive, que eu não consegui ter um trabalho assim tão efetivo com os idosos que eu quero nessa gestão. Algumas situações que a gente tem que já vão começar a ser aqui, por exemplo, a quadra do comunitário, que já tem um recurso e que a Caixa deve estar liberando já nos próximos dias. Eu vou te fazer essa pergunta ainda, viu? Tá pulando minha pauta aqui, continua então falando dos velhinhos lá, vai. E eu tenho uma vontade também de criar um centro de treinamento de artes marciais. A minha vontade é lá na FAP, tem um barracão lá na frente da York, que eu pretendo fazer isso, fazer uma área só de tatame, então levar todas as artes marciais para lá. E aí... Mas já tá lá, não tá, Danilo? Não, ainda não. Lá na FAP tá o tênis de mesa e tá a ginástica artística. O tatame tá, você diz ali onde era o... E tá tendo a ginástica funcional lá com o professor Eric, que tá muito bom. Tem muita gente na FAP fazer ginástica funcional. Então começou nessa gestão, essas aulas de ginástica lá. O professor é um professor muito bom, carismático, então as pessoas gostam, estão elogiando. Quem que é o professor? O professor Eric. Eric. Tem uma equipe com ele lá, que é o Eric, tem o Charles, tem o Wesley, tem o Abner, então o pessoal está dando todo o apoio junto lá. E a ideia é essa, porque eu vejo que a FAP, fora o evento FAP em si, é um espaço que a gente pode utilizar bem para o esporte, né? É um espaço grande, tem aí as escolas agora que precisam do período integral, então a ideia também é essa parceria com a educação, para que possa levar os alunos para lá, que sendo no contraturno, o integral da escola sendo uma parte esportiva. Então é tudo que a gente está trabalhando aí com as ideias para que possa funcionar. E quais são os principais hoje programas esportivos, né, que vocês têm, que a Secretaria oferece de acordo assim, com as faixas etárias? Nossa, tem muitas modalidades esportivas, né? E como que eu posso me inscrever, né? Um exemplo. Isso, pode procurar lá o Monstrinho, lá na Secretaria, em frente à Câmara Municipal. Lá vai ter a Sônia, vai ter o Alemão, vai ter o Hugo, a Vanessa, todos para poder atender, verificar o número de vagas.
Aí vai preencher a ficha de inscrição, levar a documentação, RG, CPF, atestado médico. Então fala pra gente agora o que tem de programa a sua Secretaria de Esportes. Sim, a gente está com muitas modalidades, tem um projeto Esporte Inclusivo, tem um projeto o Esporte para Todos, e aí a gente tem as modalidades, tem a ginástica artística, natação, atletismo, handebol, basquete, futebol, futsal. As modalidades mais procuradas aí que a gente tem, até dificuldade com relação a vagas, é o futsal, é a ginástica artística, né, com as meninas na FAP, o próprio vôlei. Então, tem muitas modalidades. Então, quem for lá para procurar, para poder querer fazer uma atividade, vai ter muitas opções e aí vai escolher e a gente vai poder, o judô, karatê, então a gente jiu-jitsu. Então, tem 2 netinhos lá. Então lá, né? Isso, é bom, né? É bom, a criançada gosta e as artes marciais são bem procuradas pelos pais, né? Então, os pais hoje não, né? Desde sempre tem aquela coisa da arte marcial, artes marciais vai deixar meu filho mais tranquilo, né? Educado. Ela educa. E o que tem programado, Danilo, de eventos, né? Daqui para frente, né? Pela Secretaria, o que vai acontecer? Não precisa falar o ano inteiro, mas assim, nos próximos meses aí. A gente já viu aqui os Jogos Regionais esse mês, né? Que a gente trouxe para cá, então vamos estar recebendo aí 65 municípios. São aproximadamente aí 6.500 pessoas diferentes no município. Jura? Quando vai ser? De 16 a 26 de julho. Esse mês já. E isso faz com que a gente alimente ali o comércio, sabe? As pessoas gastam, as pessoas procuram a cidade para poder conhecer. Então, elas não vêm aqui só para competição. Então, acabaram de competição, a gente sabe que o pessoal vai procurar conhecer, ir para um barzinho ou conhecer algum local aí para se divertir ou para comer, um restaurante. Então é bom, movimenta bem a cidade. Então, Jogos Regionais, esse ano a gente deve ter aí a final do Campeonato Paulista em Ourinhos, a gente está conversando também. Então é um ano ainda de... Final do Campeonato Paulista do quê? De futebol de amputados. De amputados. Tomara que a final do Campeonato Paulista também de basquete esse ano a gente consiga. Mas, é isso, então, e as competições que a gente tem aí, normalmente, sempre a gente procurou trazer alguma competição nacional para Ourinhos. Mas esse ano é o início de uma gestão, a gente vai mais com calma, já preparando para os próximos anos. Mas tem um torneio, uma etapa do torneio de xadrez em Ourinhos, não tem? Tem a etapa do torneio de xadrez também, né, que está vendo lá com o desenvolvimento econômico. E a gente deve estar trazendo para cá no Mineiro. Eu sei porque eu estou envolvido ali, viu, gente? A gente deu um pitacozinho ali. Estava esquecendo, eu não lembro a data, não sei se é outubro. Não vou falar também, não sei não. Acho que é outubro, e vai trazer muita gente também. Então a gente tem o xadrez aí, o próprio prefeito gosta muito de jogar, né? Eu fiquei sabendo. Então a gente também já está desenvolvendo mais o trabalho com o xadrez aí. E possivelmente nas escolas a gente vai estar levando mais... dando mais opções nessa parceria com a educação. E vem gente pra caramba, né? Vem. Possivelmente a gente deva, se for lá no Monstro mesmo, a gente deva usar as 2 quadras para competição, de tanta gente. Olha só. Danilo, existem programas dentro da Secretaria de Esportes para aqueles atletas de alto rendimento? Olha, a gente... Assim, quando você percebe algum talento, esse cara ou essa menina... Tem assim alguma coisa específica, Danilo? A gente procura orientar para algumas coisas. Eu dou exemplo como o futebol. A gente vê que tem um menino que se destaca, a gente acaba orientando o pai, olha, já está no passo de procurar alguma outra situação, de às vezes um teste ou ir para algum clube. Porque a gente não tem essa parte do profissional ali. Né? O poder público ele oferece a oportunidade de conhecer o esporte, do incentivo para a população, mas é muito complicado a gente ainda manter um profissional em várias modalidades. Às vezes as pessoas falam, tem um basquete, mas o basquete tem um patrocínio, porque tem uma história lá atrás, né? Então isso já chama a cidade e é diferente. Agora, algumas outras modalidades, você não tem essa situação de uma colaboração maior. E é difícil para o município arcar
com tudo, e a gente sabe que requer muito mais investimento para um profissional. Então, assim, mas vocês pelo menos indicam e sinalizam para os pais, né? Isso tem que ser feito, porque não só em Ourinhos, mas a gente diz aí em qualquer cidade do Brasil, o próprio Ministério do Esporte, se você pegar, a parte do esporte são os menores orçamentos que tem. Então, se a gente, às vezes... Ourinhos também tem? O orçamento bom, assim que nem você falou? Tá aí, então, do esporte. Mas é uma situação que a gente entende, né? Porque tem educação, saúde, assistência, infraestrutura. Então a gente tenta às vezes fazer... Qual que é a porcentagem hoje, você sabe? Eu não vou lembrar desse ano. Não tem problema, isso aqui estava fora da pauta também. Porque essas coisas a gente pega ali o orçamento, vamos trabalhando, vamos indo. Mas é porque você sabe que a educação, a saúde tem ali 25%, 26%, né? Pra gente não chega a isso, não. Mas a gente acaba indicando e direcionando, né? O que a gente pode fazer, porque é bem complicado. Às vezes tem viagens aí que é difícil, viagem internacional, então é complicado. Muito bem. Vamos dar só uma pausa aqui. Nós voltamos a falar que a Castor é o nosso patrocinador exclusivo, Colchões Castor. Colchões, dá uma troca aqui, mas vai lá. Colchões Castor, um sonho de colchão. Se você falar isso umas 5 vezes seguidas, você vai se enrolar também, viu? Danilo, fala pra gente agora dos seus projetos na área de inclusão social. O que a prefeitura trabalha bem, a sua secretaria? O projeto de inclusão, de uma forma em geral, não assim só com pessoas com deficiência. A gente também faz de tudo para atender as classes que estão em estado de vulnerabilidade social, trazer para dentro do monstrinho. A gente, quando fala de inclusão, hoje a gente só pensa mais em pessoa com deficiência, né? Mas ali a gente procura ver aquelas pessoas que também necessitam. Então a gente tem procurado descentralizar com algumas modalidades o serviço, sair do monstrinho, ir para alguns bairros. Então hoje não é só com futebol, hoje a gente tem a zumba, tem capoeira, tem o futsal em alguns momentos, tem o skate aí que a gente faz umas parcerias também com relação à assistência e é isso. O trabalho é de descentralizar para poder incluir todas as pessoas com deficiências hoje estão no monstrinho, acabam nos procurando, o pessoal da região acaba vindo para cá porque aqui a gente dá oportunidade. Como eu disse, o menino que da natação, ele é Chavantes, então a gente acaba atendendo, acolhendo, e já que aqui a gente tem um espaço aqui que a gente pode atender, a gente acaba atendendo. Isso é bom ver, às vezes, uma mãe que vem te falar, olha, meu filho conseguiu, tá evoluindo, isso deixa a gente feliz. E se eu tenho assim algum projeto, alguma ideia, como é que ou algum evento que eu quero promover na área de esporte, como é que eu faço, Danilo? A primeira situação é tentar ver qual que é o tipo do evento, o que a gente pode fazer. O que acontece hoje as pessoas às vezes querem realizar alguns eventos, mas tem uma parte legal, burocrática a se seguir. Não é simplesmente, eu vou fazer um evento de tal situação, Secretaria de Esporte, consegue pagar para mim isso ou aquilo? Não é assim, sabe? Porque se a gente não seguir um devido processo legal, a gente vai responder por improbidade administrativa, tanto eu quanto o prefeito. E hoje em dia as leis estão muito próximas e ali muito contundentes em cima do que a gente tem que ser feito. Então, eles podem nos procurar, a gente conversar e ver no que pode ser feito, o que a gente pode ajudar. Às vezes tem corrida, por exemplo, na cidade. Aí eu com algum o pessoal da secretaria que queira ajudar, porque daí é uma coisa que a gente vai por prazer, amor ao esporte, a gente fala, olha, então tá bom, então você cuida lá da corrida, da sua premiação, tudo, a parte de rua, o trajeto é esse, então a parte de rua, de segurança da rua a gente vai fazer. A gente pega cone, coloca cone na rua, divide meia rua para o carro continuar circulando e o pessoal da corrida passa dentro do cone com maior segurança para poder correr. Então tudo que a gente pode fazer para fomentar o esporte
e tá junto, a gente acaba fazendo. Mas é isso, depende de cada evento. Então a gente conversar do que a gente pode ajudar ou não, do que a gente tem condição de ajudar ou não. Perfeito, Danilo. Escuta, agora sim, aquela pergunta que você já começou a responder, eu cortei você. Há planos de expansão, reforma, ampliação, né, desses espaços esportivos que Ourinhos tem? Sim, tem. Então, o Centro Comunitário da Vila Odilon, ele vai ser fechado. Hoje ele é só uma quadra coberta, né? É uma quadra 40 por 20 ali. Então, ela é oficial pro handball e pro futsal. Então, vai ser fechada aquela quadra ali. A ideia é, fechou ela, é fazer assentos igual tá no Monstrinho, sabe? Esse é já um mini ginásio para a gente poder atender essas modalidades, aumentar o número de ofertas de vagas para treinamento, de base, de crianças e adolescentes e adultos também. Então esse é um ponto. Ganhamos mais um ginásio, né? Independente do tamanho, mas a gente acaba ganhando mais um ginásio. A praça, é uma praça, né, que a gente fala, se fosse da inclusão, que vai ser atrás da arquibancada do Monstrinho, do outro lado, próximo da delegacia. Sim. Lá vai ter uma quadra de tênis e uma quadra de basquete 3. O que é basquete 3? Basquete 3 é aquela meia quadra que joga 3 contra 3. E ali também vão ter brinquedos. A ideia é ter 3 brinquedos desses de praça para pessoa com deficiência e 3 para convencional, exatamente para unir ali as crianças com deficiência e sem deficiência. Então vai ser um espaço muito bom. A gente não tem uma quadra de tênis hoje, né? Então vai ser mais uma modalidade que a gente vai estar ofertando ali no Monstrinho, com aulas de tênis. É uma quadra rápida, né, de concreto, mas que a gente vai poder estar dando iniciação para quem quiser, para as pessoas, para as crianças e adolescentes que às vezes têm vontade de jogar um tênis, mas não tem condição. A gente sabe que o tênis é uma modalidade um pouco mais cara do que as outras, uma raquete já é. Então a gente deva ter ali, vai ter a quadra, então a gente vai ter também possivelmente esses equipamentos para poder dar aula e treino para essas crianças e adolescentes aí que vão estar. E aí vai ficar disponível, fora os momentos de horários de aula, a quadra vai estar disponível para quem quiser jogar. E ganhou-se o CSU também, não é isso? E teve essa situação também do CSU, né, que agora parece que definitivamente, né, foi passado para o município, e é uma coisa que o prefeito, que o Guilherme está querendo mexer muito para poder voltar o que era antigamente, com a piscina, com o campo. Eu tenho a ideia que a gente estava conversando de fazer a pista de atletismo em volta do campo do CSU, então a gente vai acabar medindo lá, vendo que tem, até porque o Monstrinho ali, acho que todo mundo já viu, né, quando chove, inunda tudo ali, e na época que foi feito o Monstrinho não existia todas aquelas casas na região, né, então o solo absorvia a chuva, né, hoje em dia você vê que é casa para todo lado, então acaba descendo ali. Mas ali é um problema eu penso, né, de infraestrutura. Teria que fazer que nem aconteceu aqui no Jardim Ouro Verde, canalizar essa água lá de cima por baixo, né? Tubular ela, para que ela não chegasse por cima que nem ela vem, né? E ela tem a tubulação ali que passa por baixo do Monstrinho e sai no córrego lá, só que é uma tubulação muito antiga, né? Então. Não dá a vazão. Então a ideia é fazer ali a pista de atletismo, transferir o atletismo para o CSU, então mais opções e mais condições para a gente ter mais alunos. Muito bem, Danilo. Agora nós vamos falar de futuro daqui para frente, né? O que a gente pode esperar ainda do Danilo, né, da sua secretaria? Ele pode esperar de mim continuar batalhando, continuar se dedicando, procurar sempre trazer e dar mais oportunidades para a população de uma forma geral. Eu tenho uma ideia com relação como falar de visibilidade ou de profissional, de já fechando o ginásio do Monstrinho, do comunitário, virando mini ginásio, a gente investir num futsal adulto aí, de jogar uma liga paulista. A gente sabe que o pessoal em Ourinhos que ama o futebol, né, gostaria de ter algo assim, então
acredito que o futebol em si, profissional, é complicado para a nossa cidade, mas o futsal ali, eu acho que já vai atender e é uma ideia, é uma vontade que a gente tem. Eu estava conversando esses dias com o Cláudio, que é um professor de futsal, com o Weiner também, que tem uma base muito forte lá no Monstrinho, que as vagas para criançada de futsal praticamente não tem, é uma fila até grande de espera. E aí indo para o comunitário também vai abrir mais vagas. Então é uma vontade disso, de poder investir, de criar condições de outras modalidades também, de a gente poder fomentar mais. A gente vê um handball, vem com uma capoeira, com judô. Então o judô, a ideia já é essa, só de ter um centro de treinamento de artes marciais já vai melhorar para o judô, vai melhorar para o jiu-jitsu, para a para o taekwondo que a gente tem também. Então o que eu pretendo é isso, é me dedicar e abrir mais possibilidades e trazer mais modalidades e ofertar mais esporte para a população. E o que você deixa de conselho para aqueles que estão começando no esporte? Que se dediquem, que procurem respeitar os amigos, os professores. Se quer o esporte para a vida, para ser um profissional independente de qualquer área, que entendam e que escutem os professores, né, que vão dar o direcionamento. Se quer como saúde, que também esteja ali para não só saúde também, mas para ter um convívio, né, com amigos, com tudo. Então que eu acho que o grande negócio é dedicação e respeito, independente de qualquer coisa. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acredito que isso faz com que as pessoas mudem, que as pessoas cresçam. Agora você tem a oportunidade de deixar uma mensagem, a seu critério aí, e acrescentar ainda alguma coisa que eu não perguntei de repente, se você queria ter falado, se tem esse tempinho aí. Nossa, eu tinha até falado. Para a gente encerrar a nossa live. Eu acho que a nossa live no nosso programa. A live é ao vivo, né? Esse aqui está gravando. Acho que a gente falou de tudo, mas a mensagem que eu tenho é que tanto eu, quanto o prefeito Guilherme, quanto a Secretaria de Esportes estamos lá à disposição para conversar, para oportunizar, e a gente é aberto a conversar, a dicas, o que a pessoa quiser poder estar conversando, sugestões. A gente está lá e o que eu posso dizer para os esportistas da cidade é que a gente vai continuar trabalhando para cada dia melhorar as condições de treinamento deles, de competições, e eu tenho certeza que isso vai acontecer e que a cidade tem muito a ganhar. E eu digo que o esporte ele é vida. O esporte ele faz com que você se cuide, que você se cuide da sua família, que você respeite todo mundo, e isso aí é a coisa mais importante que tem, e que a gente vai ficar menos doente, né? Se a gente praticar esporte, a gente sabe que você procurar uma rede municipal de saúde vai ser mais difícil. Então, vamos lá, estamos à disposição e a gente vai seguir. Então, nós vamos partindo agora para o final do nosso programa. Tem gente que fica lá do outro lado falando, acabou, o papo tá gostoso, né? Mas não se preocupem, que daqui a pouco nós estamos de volta. Danilo, eu queria agradecer você pela sua participação, pela sua dedicação ao esporte em Ourinhos, né? Durante todos esses anos, essa paixão que você tem pelo esporte, isso contagia, isso com certeza traz muito benefício a milhares de pessoas. Pensem bem, gente, desde 17, ele está com 8 anos na secretaria. Quantos atletas já não passaram por ele, quantas pessoas que tinham uma certa expectativa e ele conseguiu realizar sonhos, né? Estão aí trabalhando, participando e praticando o teu esporte, tá? Então eu queria te agradecer pela sua amizade, pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Agradecer a você, internauta, que teve a paciência de escutar nós até agora. Com certeza a gente aprendeu muito com o Danilo. É uma pessoa que é um grande exemplo, tanto de família quanto profissional. E aí não deixa
você, internauta, de seguir a gente, como eu falei no início, né? De dar seu like aí. E o programa, como eu já te disse também no início, está aí na tela. Ele tem o patrocínio exclusivo da Colchões Castor. E a gente vai se despedindo por aqui até a próxima semana. Depois a gente anuncia outro entrevistado, né? Rede de comunicação Em Dia Negocião. Aqui você tem muito mais valor. E até a próxima, se Deus quiser.